Boa noite, senhores e senhoras. É uma alegria estarmos neste encontro marcante e extraordinário da Advocacia Nacional. Quero fazer uma saudação aos meus colegas lá do Acre, o doutor Júnior, o doutor Giliardi. É um estado distante, né? E ontem eu passei com um crachá do Acre, doutor Geraldo, e alguém ouvia atrás quando alguém disse, isso é a prova de que o Acre existe. Que maldade. E os senhores sabem que o Acre era para pertencer à Bolívia, mas por uma revolução comandada por um gaúcho, Plácido de Castro, optou por ser brasileiro. E eu quero saudar todos os senhores na pessoa desse grande criminalista paulista, o doutor Roberto Parentoni. E passo a palavra com alegria para ouvir a mensagem do doutor Geraldo Prado. Obrigado. Meu cordial boa tarde a todos. Essa história dos gaúchos, os gaúchos têm mania de revolução, eles são perigosos, muito perigosos. As minhas primeiras palavras, não sei se ao fundo me escutam, as minhas primeiras palavras são de profundo agradecimento ao presidente Elias, ao presidente da Abracrim Rio de Janeiro, o James, a todos vocês, advogadas e advogados, pelo convite para estar aqui. Eu aceitei este convite honradíssimo, com a consciência de que este encontro, sendo um encontro de advogados e advogadas criminalistas, no tempo em que se dá, é também um encontro político da mais alta transcendência. A minha intervenção será curta, mas será a intervenção de um professor que acompanha com muita preocupação o que acontece no Brasil, na América Latina e no mundo, e que sabe que nos limites daquilo que nós, que estamos aqui presentes, e aqueles e aquelas que nos assistem, podemos fazer, há algo a ser feito. Há algo a ser feito sem pretensão de apresentação de soluções definitivas, mas algo que não podemos fazer é fingir que o mundo não vive um momento de retrocesso nas vitórias civilizatórias, nos avanços civilizatórios que produzimos a partir de um determinado lugar do mundo, mas que se expandiu para todos, e que se expandiu para todos os lugares e para todas as pessoas, que se produziu como uma expectativa de um planeta que permita a cada um de nós viver a nossa vida como uma jornada, nada ali, um 000 no tempo, ao lado de tantas outras pessoas que saibamos respeitar e ser respeitados por elas. Vivemos momentos muito difíceis e aceitar este convite foi, para mim, uma opção política, e é nesse sentido que eu me expresso. Todos os que me conhecem, eu peço também desculpas que eu escrevo muito melhor do que falo, portanto, a decepção com a fala será inevitável. Mas todos que me conhecem sabem que eu não gosto de história, de contar história, eu não gosto de seminários com piadas, com estratégias para garantir a atenção do público. Eu creio que muito dessas estratégias de espetacularização do direito tem um peso, tem uma responsabilidade neste grau de atraso e nessa guinada de retrocesso pelo qual estamos passando, essa guinada que nos empurra em direções complicadas ou nos faz viver, como o título da minha palestra ressalta, sublinha, tempos sombrios. Mas eu vou contar uma história. Que é uma história da minha vida, vou gastar 3, 4 minutos contando essa história da minha vida. Eu sou filho de enfermeiros. A minha mãe era piauiense e meu pai mineiro. Famílias
com muitos filhos, muitos irmãos. Nunca ninguém havia cursado uma faculdade. Meus pais foram para o Rio de Janeiro, se encontraram e lá eu nasci. Trabalho desde os 12 anos de idade. E havia uma expectativa muito grande da família, com centenas de pessoas, imagina, de ter no primogênito do primogênito do primogênito o primeiro doutor. Isso se dá nos anos 70. Eu trabalhava desde cedo, mas eu também era moleque, era também garoto, e faltava às aulas, porque eu gostava de jogar bola, porque eu gostava de tudo aquilo que os adolescentes gostavam, e não tinha outro tempo para isso, a não ser o tempo da escola. E essa expectativa familiar enorme, de que o primeiro doutor surgisse dali, e esse doutor teria que ser um doutor em medicina, um médico, ela pesava. O vestibular, naquela época, era unificado, e para a medicina concorriam, em média, 30 pessoas por vaga. Havia uma vaga, 30 concorrentes, essa era a relação. Eu vou a um show, eu ainda tinha uns 16, 17 anos, eu vou a um show do Juca Chaves, com meus pais, e naquele show, o Juca Chaves, então, representa uma conversa de um cacique do Xingu, o Juruna, com o ditador da época, Ernesto Geisel. E o Juruna, que não acreditava em homens brancos, mostrando a sabedoria dos povos originários, ele sempre levava um gravador para as suas entrevistas, para seus encontros com Geisel. E, então, Juca Chaves representa aquela cena, Juruna pedindo a Geisel faculdade de Direito no Xingu. O alemão ouve aquilo, faculdade de Direito no Xingu, Juruna? Cacique, faculdade de Direito, isso? Os índios querem faculdade de Direito no Xingu. Aqui o alemão pergunta de novo, mas por que, Juruna? Mobral muito difícil. O que eu pensei? Técio, garoto, 17 anos, se o meu colégio, eu estava no Colégio Marista São José, se ele mudasse a sede, eu não saberia, porque eu não ia. Então, jogava bola no horário da aula, trabalhava nos outros horários. Eu pensei, não vou fazer um vestibular para medicina com chance zero de ser aprovado. Faço para direito, porque é mais fácil do que o Mobral. E assim eu fiz o vestibular para direito. 5 anos depois, um pouquinho antes de eu sair da faculdade, um jornal de resistência à ditadura, um importante jornal de resistência à ditadura, que fazia uma resistência a partir do humor, e que está na história do Brasil, que todos vocês conhecem, chamado Pasquim, ele publica uma charge, uma tirinha. E nessa tira, nessa sequência de desenhos, 3 meninos conversavam. Era um tempo de discussão sobre as usinas nucleares em Angra dos Reis, sobre o futuro do Brasil, ainda caminhando na direção da redemocratização, e é o contexto da minha fala. E um menino vira orgulhoso para os outros dois e diz, eu tenho muito orgulho do meu pai. Ele é engenheiro, participa da construção das principais estradas do Brasil. Um segundo, essa charge é do Ziraldo. Um segundo, vira para os dois, para o primeiro e para o outro, e diz, eu tenho mais orgulho ainda do meu pai, porque ele é físico nuclear e participa da criação do nosso programa nuclear brasileiro. Aqui respondeu o terceiro, olhando para os dois, altivo, e disse, eu tenho mais orgulho do que vocês, do meu pai, porque ele é advogado e participa da reconstrução democrática do Brasil. Em 5 anos, a figura do advogado sai daquele indivíduo que podia ter formação qualquer ou nenhuma, para um indivíduo com uma importância política fundamental e central. Estes 5 anos, esse recorte de tempo,
entre 1978 e 1983, ele é muito importante do ponto de vista ideológico e do ponto de vista da contextualização deste 7º encontro da Abracrim. Os teóricos das ciências sociais não gostam de trabalhar com uma categoria da transição. Eles dizem o seguinte: olha, quando você fala de transição do autoritarismo para a democracia, você passa a ideia de que está indo de Curitiba para Ponta Grossa. Isso é, que você está indo de um lugar demarcado para um outro lugar, diferente do primeiro, igualmente identificado. Mas a verdade, na perspectiva das ciências sociais, é que não existem sociedades que sejam sociedades democráticas ou que sejam sociedades autoritárias. Elas são sociedades democráticas e autoritárias. Elas combinam elementos democráticos e elementos autoritários. Isso vive na sociedade em medidas diferentes. Ora predomina uma feição, ora predomina uma outra feição. E não é casual que no domínio do autoritarismo a figura do advogado seja menoscabada. Não é casual que em regimes de força quem defende direitos seja visto como despreparado, analfabeto, um obstáculo à justiça. Que em regimes de democracia o advogado seja respeitado. Mas entre um e outro, e é a minha avaliação sobre o tempo atual, entre um e outro, na trajetória entre o menoscabo à figura do advogado, a construção de uma imagem pública que o diminua, porque isso é instrumental, a violação sistemática de direitos. Você retira o advogado de cena sem precisar tirá-lo de cena, bastando diminuir a sua importância social. Entre este momento, que é típico do autoritarismo, e um ideal inexistente no mundo, em tempo algum, de uma sociedade democrática perfeita, em que aquele advogado teria um status também igualmente tranquilo, há o trajeto. E no trajeto se encontram as senhoras e os senhores. No trajeto se encontra uma advocacia criminal que deve enfrentar desafios. E ao enfrentar desafios, haverá de correr riscos. Por quê? Não há posição de conforto. Não há posição de conforto neste campo e neste tempo. Os desafios que se colocaram à sociedade brasileira nos anos 70 são muito diferentes dos desafios que se colocam hoje. O mundo é muito diferente. Não se divide entre um bloco hegemônico dominado pelos Estados Unidos, um bloco forte de feição comunista ou socialista. As trocas econômicas se dão de maneira diferente. A circulação de pessoas no mundo se dá de forma diferente. A produção de status, de cidadania, igualmente obedece a outros critérios e submete a outros parâmetros, tudo isso com enorme influência nas questões mais simples e mais complexas com as quais todos vocês se deparam. É necessário, portanto, entender que se há semelhanças entre o passado e o presente, semelhança não importa em identidade. E um presente muito diferente em vários aspectos impõe reação a formas novas de opressão que, se não compreendermos, se não as entendermos, e eu falo aqui neste aspecto muito
muito confortavelmente próximo do lugar de fala de dois extraordinários conferencistas que participaram destas jornadas. Todas e todos que participaram são geniais. Quem vai negar a genialidade de um Juarez Tavares, de um Lênio Streck, de um Leonardo Yaroshevsky? Mas eu me refiro a dois especificamente, que são o Flávio Cruz e o Salah Khaled, porque muitas vezes aquilo que é mais profundo não é percebido de imediato. Não está evidente. E porque não está evidente, seguimos nós, como no século XV, imaginando que a Terra é o centro do universo. Não há decisão prudente e acertada a partir de uma concepção de que a Terra é o centro do universo. Sabemos disso. Também não há no direito, se não compreendermos o conjunto de estruturas econômicas e sociais absolutamente diferenciadas das estruturas econômicas e sociais que definiram papéis em passados não tão distantes. Então, as falas dos dois professores que eu mencionei, e aos quais eu presto aqui de público minha homenagem, as falas deles, eu somo a minha nessa provocação aos senhores. Eu digo, vivemos um desafio para a advocacia criminal brasileira especial e diferente, que a Abracrim tem todas as condições de receber, assumir, chamar para si e enfrentar. Como eu poderia passar um pouco dessa minha angústia, do que é esse meu sentido do desafio? Dizendo que é grave. É evidentemente grave, não precisa ser um gênio, não precisa ser o Alexandre Moraes da Rosa, pode ser o outro Alexandre de Moraes. Pronto, faz aqui uma comparação que permite... Não precisa ser um gênio para ter a noção de que uma decisão do Supremo Tribunal Federal que confronta a presunção de inocência, que viola a presunção de inocência, é algo que causa tensão, que nos preocupa, que se projeta para o futuro apresentando um cenário problemático. Não é necessário ter uma inteligência especial para isso. Mas é necessário abrir a advocacia criminal para novas formas de análise do contexto, da situação, para entender essa decisão do Supremo não apenas como, porque ela foi isso também, não apenas como uma técnica de redução de processos na Suprema Corte e de redução do trabalho na Suprema Corte. Ela também é isso, mas como tudo na vida, nada é uma coisa só. Nada é uma coisa só. Ela essa decisão do Supremo não trata apenas de reduzir o trabalho da Suprema Corte, ou não tem por foco compreender uma nova política criminal que, eventualmente, juízes podem achar que devem, que têm o dever cívico de levar adiante, reduzindo a criminalidade na cabeça deles. É uma coisa complicada para a criminologia, que reduz a criminalidade aumentando o número de gente condenada. São os paradoxos, né, Juarez Tavares? São as coisas absurdas que não fazem sentido, mas discursos não precisam fazer sentido. Basta que eles tenham uma aparência de sentido. Só que esse ponto específico da presunção de inocência, ele é um elo numa cadeia infinitamente maior. Numa cadeia infinitamente maior, do ponto de vista político, que se coloca como sendo um movimento de restrição da liberdade de muitos em benefício da liberdade econômica de poucos. Assisti aqui atentamente às exposições sobre colaboração premiada. Não vi uma única referência a acordos de leniência. Assisto pelo Brasil inteiro
palestras sobre delação premiada, colaboração premiada, acordos de leniência, não vejo uma única referência à técnica da autocontenção que se desenvolve no âmbito da OCDE e que substitui a criminalização dos cartéis por mecanismos de responsabilização de outra natureza que são instrumentais à expansão de grandes corporações mundiais. O que significa isso, Juarez Tavares? E por que eu fico absolutamente... por que eu fico tocado e aborrecido, muito, muito triste com o estágio do desenvolvimento da nossa dogmática jurídica? Porque o sujeito vai fazer a análise de uma categoria qualquer, prisão, sentença, nulidade, ele se fecha para aquele mundo, ele não está olhando o seguinte: qual é o sentido da prisão na sua relação com a produção, com os novos modos de produção? Ela nasce ali, não, são juízes enlouquecidos que querem encarcerar todo mundo, ou ela vai cumprir uma função econômica na expansão do encarceramento, que, embora tenha no norte, lá nos Estados Unidos da América, um significado muito visível, é diferente do que acontece na Europa e é diferente do que acontece em outros lugares e guarda vínculos com opções, decisões de política econômica. Então, não se faz isso. Não se faz. Nós estamos aqui, passamos 2 dias chorando pitangas da Lava Jato. Chorando pitangas da Lava Jato. E não se tem uma única análise, um único diagnóstico estrutural das técnicas que estão ali desenvolvidas, comparadas com técnicas empregadas para enfrentar o mesmo tipo de situação em outros lugares. Geraldo, dá um exemplo que eu não estou entendendo o que você está falando. Vou dar um exemplo. Vamos investigar a IBM. Por que vamos investigar a IBM? Se há algo que a Lava Jato já devia ter mostrado para os estudiosos brasileiros, é que há uma relação direta entre corrupção e cartel. Aí você tem, e é engraçado isso, que você tem um setor da doutrina brasileira que estuda livre concorrência, outro setor que estuda corrupção. Os dois não se falam. Então, da livre concorrência está preocupado com a livre concorrência, o da corrupção está preocupado com os agentes públicos. Aí você dá 3 passos para fora, olha para o mundo e fala, pega os principais casos levantados pela OCDE, corrupção e livre concorrência estão associados. Mas vamos pegar a IBM. Pegar a IBM. A IBM vai lá e corrompe os funcionários de um país do Oriente Médio. E é investigada e sofre uma punição. Proibida de contratar com o governo norte-americano em qualquer instância. A proibição aplicada à IBM durou 8 dias. No 9º dia, a IBM perguntou aos agentes, vocês querem mesmo destruir a IBM? Os caras, não queremos destruir a IBM. IBM é fundamental, ela é instrumental. Então nós temos que articular sistema penal, sistema de controle da concorrência e reprovação de crimes ligados à corrupção. Temos que articular essas instâncias para que elas não sejam instâncias de esfacelamento das nossas grandes estruturas econômicas. Esses mesmos atores que cancelam essa punição da IBM e a trocam pelo compromisso, chama-se autossaneamento, aquela técnica que eu mencionei, e que trocam pela técnica do autossaneamento, e que modificam a aplicação até mesmo de sanções penais, medidas penais, chamem do jeito que quiserem, porque não é bem esse nome lá, as pessoas físicas. Esses mesmos agentes, muito obrigado, esses mesmos agentes ocupam lugares centrais nas principais agências mundiais que definem as trocas econômicas. E eles então optam. Falei da IBM, posso falar do Deutsche Bank, posso falar de uma série de empresas norte-americanas e europeias na mesma situação. Eles trocam um caminho
de reprovação penal dos seus agentes por reestruturações e compromissos, mas exigem de nós que implementemos essas técnicas mais rudimentares de reprovação. Nós temos que processar criminalmente todas as pessoas envolvidas neste contexto. Eu estou fazendo um recorte da criminalidade econômica para tentar mostrar, peço desculpas aos senhores e senhoras, a gente vai tentar mostrar que não há como trabalhar processo penal, direito penal e criminologia num mundo que não seja o mundo atual, com a sinergia, com as forças que circulam nesse mundo. Não dá para tratar pensando em Brasil, não dá para tratar pensando apenas em América Latina. Então, voltando, feito esse meu pedido de desculpas, nós temos uma ação que se desenvolve de uma determinada maneira para fortalecimento e expansão de entes econômicos que concentram a riqueza em um nível indecente e imoral pelo mundo, e um outro tipo de técnica rudimentar, aparentemente rudimentar, mas que fala com enorme facilidade aos nossos corações, exatamente pelo rudimentar dela. Isso foi ressaltado aqui da tribuna pelo Salah Khaled, isso foi ressaltado aqui pelo Flávio Castro. Toca naquilo que nós podemos enxergar, a Terra é o centro do universo. Toca naquilo que nós podemos entender sem grande elaboração. Eu coloco minha cadeira na beira da praia, Juarez Tavares, às 6 horas da manhã, lá no Rio de Janeiro, em Ipanema, e fico lá sentadinho na minha cadeira até 7 horas da noite, vejo o sol nascer, vejo o sol se pôr e chego à seguinte genial conclusão: o sol gira em torno da Terra. Olha só, nós estamos sendo tratados com muito carinho. Eu não estou falando agora para os advogados, eu falo isso para os professores. Tem 50 reunidos lá no Chile, Alexandre sabe disso. Tem mais 250 que nós vamos reunir lá em Canela, em outubro, para os professores entenderem, ou tem competência, ou devolvem o Brasil aos índios. Então, falando para os advogados, vou falar uma outra coisa aqui no final, estou caminhando para o fim da minha fala. Mas é muito fácil, o sol gira em torno da Terra, a corrupção é o mal do século. A corrupção é o mal do século. O encarceramento é a solução de todos os nossos problemas. Os petistas, PSDBistas, os verdes, vermelhos, todos têm que ser encarcerados. Pô, gente, nós não podemos aceitar ser tratados como débeis mentais pelos outros. Nós não somos. Juarez sai para dar aula lá fora, eu saio para dar aula lá fora. Nós não somos débeis mentais, ninguém pode nos tratar como débeis mentais, nossos profissionais não podem ser tratados como débeis mentais, tem que ter capacidade de uma análise de contexto, de entender que os juízes, que o Sérgio Moro haja como... Eu não posso convencer o Sérgio Moro a descrer das crenças dele. Mas eu posso propor a professores que estudem, porque esse é o ministério deles. Essa é a obrigação deles. Esse é o dever deles. A maneira como nós estamos lidando com esse fenômeno o BRICS, podia ser um exemplo, mas vai para além dos BRICS. Em economias em expansão, é instrumental a consolidação de um outro tipo de dominação econômica mais perverso do que todas as globalizações anteriores. Foi terrível a primeira onda de globalização. Milhões de índios, milhões de pessoas, os povos originários da América foram mortos. A segunda onda, exploração de crianças, tudo. Só que talvez as pessoas não estejam percebendo que nós estamos produzindo uma sociedade de escravos. E que não podemos admitir isso. Temos que reagir a isso. Como é que nós vamos fazer, Geraldo? Em primeiro lugar, buscar uma autonomia na dogmática, caminhando para o fim. Buscar uma autonomia na dogmática que nos
descolhe, que ninguém vai negar Aristóteles, ninguém vai negar Klaus Roxin, não é isso. A genialidade não tem pátria, mas tem contexto. Nós temos capacidade de produzir pensamentos, formas de pensar, a partir da nossa posição, do nosso ponto, de onde nos encontramos. E a advocacia criminal, Geraldo, e a Abracrim, e o que você está nos propondo? Você, primeiro já disse, propostas definitivas, os cientistas sociais, eu trouxe um texto lá de Frankfurt, não vou ler, cientistas sociais dizem, não tem proposta definitiva para nada, a realidade sempre nos surpreende com uma tragédia, não dá para imaginar, mas dá para pensar em algumas ações. Se a ação hoje é uma ação de expansão da incriminação, passando por cima de todas as garantias, nesse contexto, é evidente, isso foi dito pelo presidente Elias aqui, algumas vezes ao longo dos 2 dias, é evidente que algumas instituições têm que marcar a diferença, têm que chegar para o Supremo e falar, olha, nós não vamos aceitar isso. Tem que se posicionar, tem que agir. Não sei como... Semana passada estava assistindo, caminhando para o fim, 2 minutinhos, 1 não, 2, caminhando para o fim, assistindo lá um congresso falando de delação premiada. O problema da delação premiada é que não chega ao Supremo Tribunal Federal, fecha ali, está todo mundo ali, e eu pensando, cara, tem várias maneiras dessas questões chegarem ao Supremo Tribunal Federal e serem questionadas na sua constitucionalidade, mas nenhuma delas bate com a conveniência de determinadas pessoas. Elas só chegam na conveniência da cidadania, nunca na conveniência dos partícipes. Então, a Abracrim tem essa tarefa. Mas eu pensaria, e a minha proposta, Elias, em algo um pouco diferente, em a Abracrim mostrar que os advogados criminais podem atuar fora do campo da incriminação, em ela estimular, porque enquanto todos acharem que só prendendo e castigando tem jeito, não vai faltar trabalho para advogado criminal, mas não vai faltar preso nesse país. Vamos chegar aos 2 milhões. Então, a Abracrim, ela pode ter um papel indutor de outras ações que reduzam o impacto do sistema penal. Uma delas, a mais evidente, é a mediação. Mas eu tenho meu escritório, eu tenho minha vida, olha só, todo mundo tem tudo, eu podia estar em casa com meus netos. Eu estou aqui. Todos nós estamos aqui. Vocês podiam estar todo mundo aqui podia estar em algum outro lugar. Por que nós estamos aqui? Porque há um sentido político de estar aqui. Ninguém está aqui só para aprender alguma coisa que poderia aprender de outra maneira. Estamos aqui porque confiamos que a Abracrim tem um papel político. Então, se tem um papel político, tem que ter um papel para além da política mais ordinária, entendeu, Elias? Então, cortar a lógica, se não romper a lógica, você se torna parte do problema, porque aí você vai reclamar no Supremo da presunção, ele vai dizer que é assim mesmo e você não tem saída. A gente fica num jogo. Última fala. Dilema do prisioneiro. Dilema do prisioneiro. Dilema do prisioneiro. Querido Alexandre Rosa está aqui. Dilema do prisioneiro, Law and Economics. Richard Posner. O Alexandre colocou aqui. Saídas, tais, quais. Aí vem um norte-americano de uma outra escola, que não é de Chicago. Paul Malloy. Paul Malloy diz, olha, não é assim. Fui num lugar, ofereci o dilema do prisioneiro para professores universitários. E todos eles optaram por não delatar. Todo mundo lembra da palestra do professor Alexandre aqui, dilema do prisioneiro. Todos optaram por não delatar. Tomei um susto, eu norte-americano, criado no dilema do prisioneiro. Como é que eles optaram por não delatar? Onde era esse lugar? Pequim, Universidade de Pequim. Eles viraram depois, falaram, não confiamos na polícia, não confiamos no Ministério Público, não confiamos na Justiça. Que uso vão dar à nossa delação? Os chineses estão na nossa frente, porque nós também não confiamos em nada disso e estamos fazendo a delação. Então, tem que ter essa capacidade de chegar, não existe só um caminho, e a gente tem que romper isso. Então, a proposta, Elias, é que a Abracrim também abrace outras intervenções,
Mostra que o advogado criminal pode ser muito importante, reduzindo violência. Diminua esse enorme Brasil, de uma cidade como o Rio, de 10 milhões de pessoas, para pequenos grupos de comunidades. A partir daí, a gente corta aquela lógica, a gente diz, é possível não chegar nos 2 milhões de presos e diminuir dos 700 para 300, para 200, para 150. 150 mil pessoas. Esse é o motivo, esta é a razão da minha presença aqui. Todos que vieram aqui trocar ideias com vocês sobre como a advocacia criminal pode, em pequenos grupos, individualmente, se qualificar. Eu não estou trazendo nada disso. O que eu estou trazendo é um convite para que vocês atuem como agentes políticos. Resgatem aquele orgulho de Raimundo Fauro, Heleno Cláudio Fragoso, de tanta gente que, numa hora dolorosa da nossa vida, também tinha seus clientes, também tinha boca para alimentar, mas teve seu tempo para dedicar à cidadania. Esse é o meu convite, esse é o meu pedido. Um grande abraço. E para encerrar esse painel, convido a doutora Lucimar Sombra, da Abracrim de Rondônia, para entregar a placa de agradecimento ao professor Geraldo Prado.